Olá, iremos estudar aqui um tópico sobre o contrato de trabalho, mas de modo específico no que tange ao trabalhador temporário, ou seja, o trabalho temporário, que tem uma lei própria, a Lei 6.019 de 1974. Não podemos confundir trabalho temporário, trabalhador temporário, com empregado contratado por prazo determinado. O trabalhador temporário tem uma lei própria, tem um contrato diferenciado, com requisitos específicos. Quem é o trabalhador temporário? Então, vejamos. No caso, nós temos uma empresa de trabalho temporário. Esta empresa contrata o trabalhador temporário. Esse trabalhador temporário tem esse contrato de trabalho temporário com a empresa própria, não é? Mas esse trabalhador temporário presta serviço a uma outra empresa, a chamada empresa cliente, ou seja, a empresa que toma o serviço. Então, nós notamos que a relação ela tem uma conotação triangular. O trabalhador ele é contratado pela empresa de trabalho temporário, mas presta serviço a uma empresa cliente. Quando isso é possível? Ora, a Lei 6.019 prevê duas situações em que a empresa cliente, a empresa tomadora, pode receber trabalhadores temporários, ou seja, trabalhadores fornecidos, entre aspas, por uma empresa de trabalho temporário. Quais são as duas hipóteses em que se admite o trabalho temporário? A primeira, acréscimo extraordinário de serviços da empresa cliente. Então, a empresa tomadora, em algum momento, tem um aumento extraordinário de serviço. É algo que não ocorre sempre. Uma época festiva, algo assim. Então, ela pode contratar a empresa de trabalho temporário para que ela forneça mão de obra. A segunda hipótese em que a empresa cliente pode contratar a empresa de trabalho temporário é quando a empresa cliente tem uma necessidade transitória, passageira, de substituição de pessoal regular e permanente. O que seria isso? A empresa cliente tem o seu quadro de empregados. Pode ser que alguns ou algum desses empregados saia de licença. Então, ele vai precisar ser substituído, mas é algo transitório. Ora, essa substituição pode ser feita justamente por um trabalhador temporário. Mas vejam, no caso, a empresa cliente, ela não contrata um empregado diretamente. A empresa cliente, a empresa tomadora, contrata uma empresa de trabalho temporário. E essa empresa, qual a função dela? Justamente fornecer mão de obra. É uma situação excepcional. Tanto que a lei do trabalho temporário permite essa situação, essa prestação de serviço pelo trabalhador temporário, até o prazo de 3 meses, salvo autorização do Ministério do Trabalho. Então, é algo que, vamos dizer, transitório. E é algo excepcional, porque esse tipo de fornecimento de mão de obra, em regra, não é admitido pelo sistema jurídico. O trabalho humano tem um valor que dignifica, não é? A pessoa, e o trabalho não pode ser objeto de intermediação. Então, esse fornecimento de mão de obra só é admitido excepcionalmente. No caso aqui, envolvendo o trabalho temporário, com essa limitação de tempo, não é? O trabalhador temporário prestando serviço, como nós vimos, pelo prazo de até 3 meses, salvo autorização do Ministério do Trabalho, então aí poderia ter uma duração maior, mas é algo limitado no tempo e, como vimos, apenas naquelas duas hipóteses, não é? De substituição de pessoal regular e permanente ou um acréscimo extraordinário de serviço da empresa cliente ou tomadora. Então, vejam a importância do trabalho temporário, ele não pode ser utilizado em situações fora da previsão legal,
porque já é uma hipótese excepcional, não é? E a diferença, então, aqui do vínculo de emprego tradicional, porque nós vimos que a conotação aqui é triangular e não mais ali linear empregado e empregador. Como nós estudamos, o trabalhador temporário, embora preste serviço à empresa cliente, é contratado pela empresa de trabalho temporário. É isso. Muito obrigado.